Eu queria agradecer ao Dr. Marcelo Rigon pelo convite, tá? E de estar aqui, participando dessa conversa, que tem um grande peso na fisioterapia. Tem até o Alex ali, que foi na viagem, onde eu fiz o curso de acupuntura, né? Há 30 anos atrás, é que o Alex começou muito jovem. Ele já foi meu professor lá, né? E assim, eu tenho que falar o convite que o professor me fez foi assim, como é que ele trazia a abordagem da acupuntura para esse congresso, né? Na verdade, assim, eu sou acupunturista, sou clínico, faço acupuntura há 30 anos, né? Faço parte do curso de acupuntura lá da Universidade Federal Fluminense, sou professor lá. Nós temos um curso de pós-graduação de 2 anos. Já trabalhei também no IARD, né, que é onde eu fiz minha formação. Mas, na verdade, depois de algumas questões que começaram a aparecer na acupuntura, principalmente entre os médicos, eu comecei a me interessar por outras discussões em cima dessa prática da acupuntura médica no país, e eu acabei fazendo uma... É o de baixo. E eu acabei fazendo um mestrado e um doutorado em antropologia na UF também, em função de uma questão que aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás, que foi na acupuntura aqui no Brasil, baseado em alguns estudos e publicações, principalmente de médicos americanos, né, na releitura da acupuntura no viés da ciência, né? Quer dizer, a medicina tradicional chinesa, embora consolidada há milênios, né, na China e espalhada pelo mundo, ela chega na medicina, né, tenta se incorpora na medicina ou é incorporada pelos médicos ocidentais com os preceitos tradicionais, mas à medida que ela vai se desenvolvendo, começa sei lá, necessidade ou preocupação, né, de tentar entender os mecanismos de ação da acupuntura dentro do paradigma biomédico, né? Quer dizer, na verdade, a biomedicina é poderosa mesmo, muito poderosa, né? Quando a gente fica vendo aqui essa discussão, quer dizer, não é à toa que tem tão pouca gente, né? Não é à toa que a gente não consegue mobilizar muito, né? Porque, na verdade, as outras racionalidades médicas, a forma de você pensar outras formas de cuidado e de ação e de desenvolvimento de terapias, etc., fora do paradigma biomédico, é uma luta para todos nós que sabemos que estamos vivendo dentro dela, e inclusive, mesmo que dentro da categoria médica, uma coisa comece a acontecer e a funcionar de uma forma bastante efetiva, foi inclusive o que mobilizou muitos médicos a fazer acupuntura, parece que, mesmo que o resultado fique sendo praticamente, apareça ali na cara de todo mundo, parece que é suficiente de você falar dentro daquela linguagem, dentro daquela organização de pensamento, dentro daquela cultura que gerou esse tipo de conhecimento. Então são várias releituras que começam a ser feitas e com o advento da neurociência começou a tentar uma leitura da acupuntura dentro da neurociência, né? Então, na verdade, tudo que acontece na acupuntura, já dentro da categoria médica, já cresce bastante esse desejo da explicação do paradigma científico, né? O que leva a grandes problemas, porque por um lado, é interessante que comece até a acontecer isso, sob o aspecto de que comece a ser melhor incorporada, mas ao mesmo tempo o paradigma científico aplicado à medicina chinesa desconstrói, desconsidera muitas coisas que a medicina chinesa mostra, e além do que, se ela não foi pensada no paradigma científico, é difícil de você fazer uma avaliação dentro desse paradigma. Eu estou colocando isso aqui ontem porque eu fiquei muito contente, ontem eu participei de algumas coisas aqui, como ouvinte, né? E o Dr. Jorge Escobar, que veio, está aí ele, não está? Ali, que veio representando, inclusive, o presidente do Congresso, quer dizer, o homenageado de honra do Congresso, e presidente de honra do Congresso na abertura, ele colocou várias vezes essa questão das outras formas de você pensar a medicina, né? E falou do paradigma biomédico, da questão que é. E eu resolvi, então, trazer essa discussão para cá hoje, certo? Então, olha só, nós temos a medicina, né, que é uma profissão, né, que tem que ter uma certa formação para você fazê-la, né? Ela se opera a partir do discurso e ela objetiva uma cura, né, um resultado terapêutico, né? Então, enquanto medicina, ela tem uma história médica, de como que apareceu isso, como é que ela foi, como é que surgiu, como é que
a sociedade admite. Ela tem uma racionalidade, a nossa racionalidade é biomédica, é a medicina dominante, né? Na própria racionalidade biomédica não tem muita, no mundo também não é muito igual, não se pensa muito igual. Quer dizer, a medicina americana é uma, a medicina europeia é outra. A medicina alemã é completamente diferente da medicina americana, se baseia em outros princípios, mas são, assim, postuladas e verificadas e, de certa forma, referendadas pelo método científico. A medicina tem a doença como princípio de início, fim e resultado, né? Você precisa do diagnóstico da doença, efetivamente diagnosticar, para quando você chega a esse diagnóstico, é que você pode começar a tentar uma ação terapêutica. Esse rótulo, ele acaba levando alguns problemas, que a gente vai mostrar depois, e a formação médica, ela é completamente acrítica. Nós não temos nenhuma discussão dentro da Faculdade de Medicina sobre por que você está aprendendo aquilo, como que aquilo ali se consolidou e por que essa é a verdade e não outra, né? Nós estamos acostumados a aprender a medicina assim como eu aproximo muito com direito. Parece que são duas profissões muito normativas, né? Que você acaba estabelecendo princípios, regras e normas e você vai correndo atrás daquilo, estabelecendo aquilo, formando o seu conceito a partir daquela maneira, sem questionar muito por que chegou daquele ponto, onde que chegou ali, né? Então, para isso aí, ela se vale um discurso, que a biomedicina se vale do discurso da ciência, né? Que tem a questão do método científico, da comprovação do método científico, né? Ela tem um paradigma dominante, né? A noção de paradigma, o professor ontem falou sobre o Thomas Kuhn, né? Interessante que o próprio Thomas Kuhn, antes dele falecer, no livro dele, que é a questão que ele discute sobre paradigma, ele faz um pós-fácil, onde ele mesmo questiona a noção de paradigma, que ele diz que paradigma, na verdade, não é uma questão que se aproxima de uma coisa mais verdadeira. Paradigma é a verdade de alguns, né? Eu acho interessante esse conceito que ele coloca lá, né? Paradigma é a verdade de alguns. Porque quando você tem uma noção paradigmática, na hora que ela se estabelece na sociedade, tem várias outras que chegaram muito perto dela, mas elas não venceram e essa aqui se sobressai e fica como dominante. Isso vale para tudo, né? Vale na política, vale na questão da economia, vale na questão da medicina, na arte, vale aonde você quiser pensar, né? No mundo. E utilizando o método científico. Para quê? Para chegar a uma cura que é uma coisa absolutamente subjetiva, que depende de muita sensibilidade, depende do sujeito que está sendo visto, né? E, na verdade, é um fenômeno social. Né? A cura é um fenômeno social, né? Essa própria formação médica baseada na doença se distancia muito do sujeito, né? Ela exclui o sujeito do resultado final disso, né? Ou até mesmo da observação disso. Aí eu trouxe o Descartes, que é, na verdade, vamos dizer assim, o paradigma da noção da ciência, onde nós estudamos tudo, né? E ele coloca ali, ó. E o Descartes, no livro sobre o discurso do método, que é o livro clássico dele, ele faz essa colocação logo de entrada, no prefácio do livro. As pessoas passam meio batida por isso, né? Porque, na verdade, ele referenda o método científico, né? Então, o que ele coloca lá? Que a diversidade de nossas opiniões não se origina no fato de que alguns são mais racionais que outros, mas somente pelo fato de dirigirmos nossa atenção e pensamento por caminhos diferentes e não considerarmos as mesmas coisas. Então, ele faz um postulado do método, mas ele mesmo já dá essa olha, cuidado com o que vocês estão vendo, que eu tenho só uma forma de mostrar essas coisas. Pode ser que essa forma seja significativa, né? Então, o nosso conhecimento da realidade é sempre dependente de um modelo que você vai usar para construir. Logo, o discurso médico é referido a uma realidade validada em referências empíricas. Esse é do Pritchard. E a linguagem da medicina reflete esse mundo empírico. Então, como é que a gente vai situar a nossa análise em diversas tradições de práticas e conhecimentos médicos, como medicina ayurvédica na Índia, medicina tradicional chinesa, rituais de cura indígena, africanos, ou igreja carismática católica americana em relação à biomedicina? Olha só, todas essas formas de você promover medicina coexistem, né? Algumas prevalecem sobre outras. Elas não estão sujeitas aos mesmos métodos e critérios de validação. E quando a gente quer demonstrar, né, a realidade, demonstrar a eficácia, a gente acaba confundindo isso e tentando submeter todas as práticas ao mesmo método de vamos dizer, certificação, né? O método científico.
Aqui tem vários professores do Peru, né? Trabalham a questão das ervas lá, uma coisa super importante na fitoterapia. E ontem o professor Escobar já colocou isso de uma forma bem interessante, logo na abertura aqui desse evento, né? Então, os saberes científicos nascidos no Ocidente pertencem a uma tradição oriunda da Europa Ocidental e da cultura grego-judaico-cristã. A gente não sabe, mas é por aí que a gente começa a aprender as coisas, já baseado numa premissa, numa organização de pensamento dessa cultura. Entretanto, visto frequentemente como universal, o tipo de saber científico nascido no Ocidente é apenas um dos modos de produzir e enunciar conhecimentos. É interessante porque essa fala é do Le Monde, que é um dos jornais franceses mais famosos do mundo ocidental. Então, o questionamento ele existe entre nós, né? Por interesses outros, sociais, políticos, econômicos, etc. A gente acaba meio que referendando tudo, caminhando para legitimar com mais força para ambos os lados, né? Então, a medicina deve ser vista enquanto sistema cultural. Arthur Kleinman, ele é um psiquiatra da escola de Harvard e está vivo ainda. Ele viveu um tempo na China, né? E por isso que eu, no doutorado, eu trouxe esses autores, que é interessante. Tem dois autores super interessantes para discutir a questão da medicina ocidental, que é o Arthur Kleinman e o Byron Wood, que incrivelmente nunca foram traduzidos para português, nem para o espanhol. Mas estão lá em Harvard. Quer dizer, onde é uma escola muito conceituada hoje, no último ranking, é a segunda universidade do mundo hoje. Os autores estão lá e a gente nunca, na formação médica, nunca vimos essas referências. Eu fui aprender essas referências da antropologia, né? Interessante. Aí eu fui buscar os livros traduzidos, não tem. Nenhum deles tem tradução em português. E a biomedicina é uma forma de expressão do cuidado médico. A biomedicina é uma forma de expressão do cuidado médico. Uma das formas de expressão. A medicina procede da observação de experiência. E da experiência, não de dogmas. Esse é o verdadeiro espírito científico. Os modelos explicativos gerados pela biomedicina, pela homeopatia, ou pela acupuntura, ou pela prática indígena, ou pelos negros, ou pelos... qualquer outra cultura, eles são doutrinas médicas. Distintas. As ciências operam sob condições políticas e ideológicas e têm, portanto, especificidades tanto em suas temáticas de pesquisa quanto em suas formas de organização. Tá? Essa é uma referência de um autor ocidental que estudou a questão da ciência e civilização na China. A ciência moderna nasce no século XVII, na Europa, no que foi conhecido como a ruptura de Galileu, e se caracteriza por traços originais estreitamente ligados à sociedade europeia. Então, olha só, a medicina é um sistema cultural. Ela se vale e ela se prende a valores culturais estabelecidos na época que começou a ser criada e montada, e em cada local que ela existe, as questões culturais, sociais influenciam muito essa prática médica. As coisas não surgem ao acaso. Aqui no Brasil, quando a acupuntura começou, e outras práticas terapêuticas, como a homeopatia e a ayurvédica, se você for pegar assim, as referências, então na década de 70. Na década de 70, o mundo passava por um momento de questionamento da razão, da racionalidade. Os movimentos hippies, vem daí. Os movimentos, tem também os enragês na França. São dois movimentos de contracultura, né, que questionavam o modelo vigente. E nesse momento, essas práticas terapêuticas ganharam espaço e possibilidade de existência no Brasil, e no Ocidente, e na Europa, e elas cresceram a partir daí. Então é o contexto cultural, sociocultural, que legitima e dá possibilidade que essas coisas comecem a ocorrer. No Ocidente, as ciências da saúde trabalham com a perspectiva de intervenção, no paradigma da eficácia, buscando a causalidade. Isso aí em todas as áreas que você for procurar estudar quando se refere à saúde, né? Está sempre tentando buscar uma forma de você curar aquela questão X, um resultado que medicamentos, fármacos ou ações terapêuticas que dê conta de você terminar aquela emergência de uma situação que você classificou com o diagnóstico e você excluiu outras coisas e terminou uma causa e tenta determinar alguma ação terapêutica para ela. É bom lembrar, e aí eu coloco isso no mestrado,
que a utilização da acupuntura por métodos ocidentais não se deu através de uma suposta ruptura epistemológica com o modelo biomédico. A adesão à acupuntura se deveu à sua eficácia. Eu gosto de colocar isso porque tem muitos autores que colocam que, na verdade, os médicos da década de 70, que começaram a estudar acupuntura, eles começaram a acessar pela acupuntura porque eles foram convertidos, fizeram a conversão ao modelo oriental, ou a conversão ao pensamento oriental. A prática, o cotidiano, mostrou que não aconteceu isso. Os médicos não se converteram, não tentaram entender uma outra forma de racionalidade. Tanto é verdade que depois cresceu assustadoramente a necessidade de tentar comprovar a acupuntura dentro da ciência, utilizando aí o quê? A neurociência, que é o que se vê hoje, né? É muito forte dentro da categoria médica essa busca por uma explicação científica muito fundamentada na questão da dor, né? Que utiliza o sistema nervoso periférico central, da explicação da acupuntura, porque ela funciona. Então o paradigma do Qi, da energia, do Yin, do Yang, desaparecem, né? Nessas novas buscas de modelos explicativos. Como desaparecem outras possibilidades diagnósticas que a medicina chinesa nos trouxe e nos dá, quando a gente tenta incorporar as duas coisas. Eu não postulo que a gente não deva tentar caminhar por aí, não. A questão não é essa. Eu acho que ele tem que tentar buscar, dentro dos métodos que se tem, uma explicação científica para, eu chamo de o fenômeno da acupuntura, o fenômeno de você agulhar alguém, mas sem desprezar todo o conhecimento, toda a experiência que aquela cultura nos trouxe quando apresenta a acupuntura ao mundo. O que tem mais na acupuntura além dessa explicação? Eu costumo incomodar as pessoas assim, na questão dos congressos médicos que eu participo, porque eu falo assim, vocês desculpem, mas eu acho que a neurociência, a acupuntura tem muito mais a oferecer a neurociência do que a neurociência a acupuntura. Porque a neurociência, ela tenta pegar algumas questões do que acontece na acupuntura e postula uma explicação, desenha uma explicação, que na verdade é uma possibilidade. Agora, se você ver a acupuntura como um todo, tem muito mais coisa nisso, né? Então eu tenho essa fala aí. Então, qual é o desafio agora da gente com isso? Criar as tais linguagens de transição. Isso é uma questão complicada, porque quando começou no meio médico a entrada dessa explicação científica da acupuntura, os primeiros postulantes disso, eu participava ativamente dos grupos de discussão, né? E eu tentava buscar o tempo inteiro com esses colegas, cara, é bacana você fazer isso, bacana essa literatura que está trazendo aí, somente americana, mas vamos tentar ver se a gente consegue fazer um discurso intermediário, que a gente monte, né, uma possibilidade de fazer conviver esses modelos explicativos, porque isso vai trazer ganho para os dois lados, né? Infelizmente não foi uma coisa que aconteceu, né? Acabou de estar setorizado hoje, quer dizer, tem um grupo que pensa assim, um grupo que pensa outro tipo. E aí essas brigas vão continuando assim. E aí eu também estava cansado de brigar, eu saí fora e resolvi buscar antropologia para que eu pudesse entender o que está acontecendo. Para mim foi bom, porque hoje a gente consegue balizar de outra maneira, né? E ver quão é difícil a gente mexer nessas coisas. Como é difícil você tentar incorporar uma nova forma de pensar aonde já tem uma dominante. Buscar a experiência e tentar vivenciando a situação. Eu acho que essa é a questão. Criar a linguagem de transição buscando a experiência que ele está vivenciando a situação. Ontem eu estava assistindo aqui a questão da fitoterapia de manhã, quer dizer, há uma preocupação muito grande hoje de você oferecer a atenção valorizando a cultura local. Quer dizer, o próprio programa do PSF, né, o Programa de Saúde da Família, no pensar dele, na montagem dele, ele busca, embora seja muito difícil isso se concretizar na prática, e por mais que se tenha cuidado, e até os profissionais que estão voltados com ele, é difícil você conseguir, mas ele busca que o profissional vá à comunidade e perceba toda aquela movimentação cultural, social ali, e tente incorporar naquela comunidade, quer dizer, levar ações terapêuticas, curativas e de prevenção, mas valorizar também tudo que aquele pessoal está pensando lá. Como é que eles conversam entre eles, como é que eles vivenciam aquela experiência. Né? Está provado que alguém, quando procura um médico, etc., já procurou a vizinha, já procurou alguém, um parente que se tratou com aquilo, já experimentou muita coisa. E já utilizou as coisas que a vovó orientava lá, das ervas, já fez alguns experimentos. E essas coisas acabam sendo negligenciadas quando a gente vai lá e entra.
Então esse cuidado a gente tem que ter. E eu acho que aí vale para qualquer área de atuação, de ação que a gente esteja querendo buscar, né? Então, olha só, eu trouxe essa fala do Alexandre Adler, que ele é muito interessante. O Alexandre Adler é um infectologista brasileiro aqui do Rio de Janeiro, muito conhecido, né? E ele vivia em laboratório, o tempo inteiro provando. O professor, professor Gilbert falou uma coisa interessante aqui, ele falou assim, um fármaco assim, provou se não funciona, mas quando a gente utilizou, ele funcionou. Essa coisa é engraçada, ele falou isso, né? Pois é, por quê? Porque, de repente, o método não consegue captar aquela questão, a pergunta, não dá conta da resposta. Então, em vez de matar a pesquisa, por que não trocar a pergunta? Né? Troca a pergunta, pô. Na Inglaterra, no ano retrasado, a homeopatia ficou em xeque lá, né? E a acupuntura também. A homeopatia quase desapareceu da Inglaterra, há coisa de 4 anos atrás. O sistema médico passou a não aceitar e querendo validar as pesquisas, fizeram um acordo lá, que tudo é um acordo. Tudo no final se resolve, aí a eleição amanhã. A questão é o acordo político, econômico, social. É tudo. A ciência está no meio disso, é resultado disso. A ciência ela não é ingênua. A ciência está lá prestando um serviço. Tem um livro muito bacana também de um antropólogo, dizendo o seguinte, que está até no Rio de Janeiro, teve no Rio de Janeiro agora aí, não vou lembrar o nome, ele faz o seguinte, só foi possível a questão de você provar o micro-organismo no momento lá das pesquisas, né, que você tentou provar isso, porque o momento econômico político naquele momento estava se procurando, né, uma resposta para aquilo ali e deveria aparecer um germe causador, né? Se não fosse, se o momento não propiciasse aquilo, não apareceria. Então, pensar nisso, quer dizer, o que está por trás das coisas que vão ser determinadas? É o Latour, teve no Rio agora, né? Participando do congresso aí. Bruno Latour. E ele tem muita coisa sobre essa questão. Então, o Alexandre Adler falava assim, ó, se o teste de resistência ao antibiótico é positivo e o paciente melhorar, pô, tem algo mais ali. Né? Então deve colocar o conhecimento científico contra outra modalidade de saber e não o contrário. O que a gente faz? A gente pega outras modalidades de saber e tenta submeter ao método científico. Quando deveria ser o contrário. Deveria colocar o método científico em outras modalidades de saber. Porque senão o método científico ele tem parâmetros de avaliação. Se você traz qualquer coisa de fora para dentro dele, ele pode não dar conta. Ele não tem a pergunta. Se ele não tem a pergunta, ele não vai saber a resposta. Agora, se você pega o de lá e coloca aqui dentro, pronto. Não funciona. Não funciona por quê? Não, porque eu aqui, ó, mostrei esse parâmetro e esse não funciona. Mas pode ter outros parâmetros. Não funciona. Né? Só aí a gente pode ver o que outra modalidade pode nos mostrar, né? Enfim, recuperar o caso, a singularidade, a clínica, a ação se dá na situação. O paciente pode estar lhe dizendo alguma coisa e você deve considerar. Eu vou mostrar rapidamente a comparação da formação do médico ocidental e como é que ele ensina na China, para ver como que isso aí se apresenta na prática. Não podemos ficar focados nas evidências. Temos que estar focados nos problemas, na prática. Essa questão da medicina baseada em evidência é outra questão interessante. Hoje, a questão da medicina baseada em evidência é o que dá conta da eficácia e da resolutividade das coisas no mundo. Né? Vai ver a questão das neoplasias. Tem lá os protocolos. Né? Então lá você utiliza vários protocolos e a evidência é fundamental. Cara, mas a evidência não significa dizer que é o resultado, né, final de uma proposta que você lançou lá. Porque a evidência também está baseada numa pergunta. Então pode-se aparecer outras possibilidades de evidência que a pergunta não mostra. E assim, ninguém me convence que você tentar, de uma certa forma, normatizar tudo e padronizar tudo e fazer vários critérios assim de casuística, mostrando ordenadamente como as coisas funcionam, né, os protocolos, né, para mim isso aí é dar conta de uma sociedade que tem atrás da ciência da medicina a questão jurídica pendurada no pescoço, como é a americana. O americano ele atende, ele sai do consultório, o paciente, tem um advogado em cima.
já para processar. Então, eu acho que a evidência, a medicina baseada na evidência, ela dá muito mais conta de uma satisfação jurídica na defesa do que realmente a questão de mostrar uma validade sob o ponto de vista do que pode ser feito e do que não pode ser feito. O peso é muito grande nisso. Né? Nenhum médico americano trabalha sem seguro. Porque ele está sempre... No Brasil está chegando. A gente não vai chegar nisso aqui. Né? Mas tem essa questão aí de defesa, é fundamental. E você, para você evidenciar dentro de uma sociedade que tem a questão da ciência como paradigma, você tem que utilizar o que? Um método científico e quantificar tudo. Aí ontem eu escutei aqui várias palestras mostrando assim, vamos modificar essa questão agora na comunidade. Interessa muito mais a questão qualitativa que quantitativa. É verdade. Mas se você for fazer qualquer pesquisa qualitativa, os órgãos de fomento não vão te dar muita grana, não. Eles vão querer os métodos quantitativos. É onde ainda se alavanca boa parte de recursos para pesquisa. A questão qualitativa ainda está muito no discurso fora da prática. Né? Então tem que haver espaço para você improvisar. O conhecimento da experiência é tão importante quanto o conhecimento científico. Aí vamos aplicar isso aqui. Ó. Como é que se faz o diagnóstico da acupuntura tradicional chinesa? Bom, é feito em termos de estudo de equilíbrio do corpo, que necessita ser corrigido por agulhas. É assim que o chinês vê lá. Assim, de uma forma bem pragmática, né? Bem simplificada. Então ele desenvolveu lá os seus modelos de compreensão dos fenômenos humanos, projetando eventos da natureza sobre o homem. Então tem a teoria do Yin e do Yang, que é a teoria, o paradigma central da medicina chinesa, né? Teoria dos 5 movimentos, ou 5 elementos, substâncias vitais, canais colaterais, teoria do Zhang Fu. Então tudo isso aí forma um corpo científico, aspas, científico dentro da visão chinesa, para o conhecimento e o aprendizado e o exercício da medicina chinesa. O universo inteiro, natural e social, encontra-se em estado de equilíbrio dinâmico com todos os seus componentes, oscilando entre dois polos arquetípicos, né? O Yin e Yang. O organismo humano é um microcosmo do universo com suas partes e funções regidas com as mesmas qualidades. Acho que todo mundo aqui conhece um pouco essa questão do Yin e do Yang. São as forças opostas e interdependentes que se misturam o tempo inteiro, que se transformam, e é nessa harmonização que se tenta buscar toda a questão do equilíbrio sob o ponto de vista da cultura chinesa. Né? Então você tem o Yin, ó, essa é a simbologia, né? Essa questão, o total é o Tao, que é a questão da força final disso. O Yin é o escuro, o Yang é o claro, e você vê o seguinte, ó, um nasce dentro do outro, e eles ficam o tempo inteiro em movimento. Muda o tempo inteiro. Se existe uma coisa na cultura chinesa que é presente em todos os aspectos, é a mutação. Ela está o tempo inteiro se transformando. Né? É engraçado. Como é que o capitalismo só podia chegar... Como é que uma cultura comunista arraigada daquele jeito consegue abarcar o capitalismo e assimilar aquilo tudo e continuar e de repente ultrapassar todos os parâmetros capitalistas? Porque ela tem essa possibilidade de mudança. Ela tem essa possibilidade de movimento o tempo inteiro. Nada estranho, né? Então, dentro de uma... Como é que isso se coloca na prática do médico chinês examinando o paciente lá? Judith Facua é uma antropóloga que viveu um tempo na China para estudar essa questão como é que se faz essa interação médico-paciente na própria China, dessa relação. O que ela viu lá? Dentro de uma estreita relação advinda da prática clínica diária, a coletiva acumulação de perícia através de erudição, ensinamento e cura gera médicos que corporificam a virtuosidade, uma forma de conhecimento que liga a prática da história clínica e praticantes ao conhecimento. Tá? O objetivo da pergunta é o Kanbin. O que é o Kanbin? Olhar para a doença, olhar para aquele evento, né? Onde médico e paciente fazem juntos o encontro clínico, no qual, olha só, o médico não tem o poder de rejeitar nenhum sinal ou sintoma reportado pelo paciente. Assim, em última análise, os pacientes mantêm o senso de estarem peritos da autoridade, em última instância, de seu próprio adoecimento. Então, olha só, é uma consulta onde o seu conhecimento é colocado em contraponto com o conhecimento do paciente. E dentro dessa possibilidade, existe um enredo onde você vai tentar buscar um diagnóstico, uma forma de ação. Aonde o que o paciente está dizendo, você escuta. E você não está impondo o que você quer ouvir, que a gente vai ver na questão da formação médica. Né? Aonde o sujeito é mais importante que a doença. Porque o sujeito é interativo, ele é partícipe dessa ação terapêutica.
A ação da medicina chinesa é intrinsecamente temporal e ativista. A intervenção é requerida, lógico que intervém, é uma ação de intervenção. Em toda a desarmonia do yin e do yang, a situação de adoecimento se desenvolve. Esse estado é frequentemente reavaliado na expectativa e na certeza de que excessos e deficiências vão sempre ocorrer. O tratamento raramente se dirige para um adoecimento concreto, para uma doença. Ele vai se modificando a partir de forma de mutação de adoecimento. Quer dizer, é uma consulta que vai ter uma sequência e você pode ir modificando sua conduta à medida que as coisas vão acontecendo. Isso a gente chama de Lin-Kuo, que é a conotação da eficácia, virtuosismo, flexibilidade e sensitividade, apresentados como uma forma de julgamento clínico numa ação que relaciona a experiência coletiva dos arquivos médicos, ou seja, os livros, as bibliotecas, os textos, as informações, né? E a experiência pessoal do praticante do processo de cura. E como é que se faz isso na biomedicina? Está mudando um pouco. Quer dizer, essa questão da própria forma dessa ação baseada na saúde da família, que tenta-se, uma interação entre o profissional e o usuário, tenta-se uma correlação e uma maior pacificação nas relações interprofissionais de saúde, médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, biólogo, psicólogo, etc. Tenta-se, porque é uma coisa ainda que está difícil, né? Na prática a gente vê muita dificuldade nisso, né? Eu agora estou fazendo um curso de dor no Fundão, estou vendo isso de uma forma melhor. Lá no Fundão está convivendo bem agora assim, o médico de dor com o fisioterapeuta, com o enfermeiro e com o psicólogo. É um dos poucos lugares assim que eu vi um serviço funcionar sem muita hierarquia, né? Tipo assim, considerando assim, a necessidade e o saber de todo mundo. Ter discutido melhor esse saber. Mas é como difícil. No geral, ele é uma coisa muito difícil de acontecer. Como é que a medicina constrói esse objeto? Aí eu vou usar o Byron Butch, que é o que eu falei lá de Harvard, junto com Arthur Clarke, né? O saber da medicina é o saber de reconstruir o mundo, de novo, medicamente. Esta é a forma de aprendizado ainda vigente na faculdade de medicina hoje, no Ocidente como um todo. As técnicas modernas de imagem dão um senso de autoridade poderoso para a realidade biológica. Olhe para você, é o que é. E a biologia classificadora vem arcaizando as coisas. A medicina é muito baseada na biologia, tá? Eu tenho um professor da UF, que ele é professor lá, ele fez um doutorado nos Estados Unidos, e ele fez um mestrado comparando a formação do médico com a formação do historiador, com a formação do músico. Então tem uma aplicação bem interessante sobre isso, né? E é o seguinte, a formação médica é isso que eu coloquei, é a crítica, ela é baseada em imagem. Se você não tiver uma imagem, você não avança para colocar aquilo ali, né? E assim, e com base, uma profunda base na biologia, né? E que você vai, através da sofisticação tecnológica, você vai cada vez mais se aperfeiçoando na imagem diagnóstica. E às vezes você tem tanta imagem, tanto diagnóstico, não tem nem cura ainda, não tem nem como chegar para você resolver. Mas já tem sofisticadíssimos exames, isso na medicina caríssima, inacessível, né? E que parece que você, se não tiver aquilo, não consegue pensar mais, né? Que a colega colocou aquela coisa do fármaco, né? Na farmácia, né? Como é que ele começa, como é que ele termina, né? Parece que ele esgota toda a possibilidade, né? Primeiro olha para a planta, né? E no final tem que olhar para a planta de novo, porque é tanta sofisticação. Complexo, mas você tem que ter algum parâmetro de controle de qualidade. Ah, com certeza, né? Mas você vê assim, como é que a sofisticação vai voltando. E vai voltando. Sim, no final, aquela última, você vai planta. E vai voltando e mostrando assim, olha cara, vamos olhar para cá de novo. Depois de evoluir. Vamos olhar para cá de novo, porque esse negócio aí foi longe demais. E não está dando conta não, tá grana, nem consegue mais botar dinheiro nisso e nós temos que voltar para cá. Se não voltar para cá, não vamos continuar. E nós que estamos ali vendo a implantação desse sentido, a conclusão nossa é que só dá para difundir pela farmácia viva, que é o nível mais simples. Então é isso. Porque quanto mais sofistica, é tão caro e tão complicado de ser aprovado. Na questão do método diagnóstico, é o mesmo caminho. É o mesmo caminho, tá? O paciente, então, como é que é essa questão? O paciente com sintomas de uma entidade patológica, como, por exemplo, a artrite, é comparado a um espécime também patológico. Esse grave espécime transforma-se em uma foto do microscópio, mais tarde, de novo, reduzida a um transtorno do processo bioquímico e molecular. Então, olha só, toda a história do paciente é resumida num diagnóstico que acaba numa imagem e no processo bioquímico. O locus da aflição, do sofrimento, é desconstruído como um problema de saúde, através da projeção de uma hierarquia de imagens obtidas através da epidemiologia, seriando pacientes individuais
descontextualizar suas realidades sociais e seus processos de crescimento. Aí a gente pega os pacientes e vai individualizar. Eles pegam individualidade, eles viram uma referência casuística, eles são agrupados. Essa amostragem para mim é sempre complexa, por mais que se queira ordenar e aí utilizar todos os métodos epidemiológicos, né? Randomizar, o que você quiser, você não vai ter uma amostra muito equânime, se for ver a realidade de cada um, não vai ter uma amostra equânime, e a partir dali, se você não formar essa amostra equânime, você não caminha para lugar nenhum. Né? Então essa questão da gente ficar pensando, né? Como é que a gente legitima essas ações que a gente faz, né? Sexo da aprendizagem aí desse médico, né? Tá lá o aluno aprendendo isso tudo, né? Que eu falei. E priorizando a imagem, hierarquizando dentro da biologia, né? Tendo a questão do como é que ele constrói a doença, o diagnóstico. Então esse aprendizado com olhar, escrita e fala, o Byron Wood viu o seguinte, ó, esse processo não é só um mero registro de troca verbal, mas uma prática formativa por si própria. Uma prática que forma um discurso no sentido de construir a pessoa enquanto um paciente, um documento, um projeto. Assim, eu começo a entrevistar, né? Aí esse médico fica, ó, um perito moldado na metodologia que organiza a relação com o paciente. Pego lá o sujeito, começa a pegar a história dele. Ele vai me contando. Eu aqui já tenho, pô, esse aí está com secreção, febre, não sei o quê. Estou construindo aqui o meu paciente, ele parece ser um quadro pulmonar. Aí eu vou pegar aqueles sintomas, pneumonia, isso, os sintomas são esses, peço exame tal, comprovo aqui. Aí eu já estou montando assim, aí faço a história dele. Aí ele foi embora e eu vou passar isso como residente para os meus colegas. Aí eu chego lá na sessão clínica e falo assim, ó, PMF, 35 anos, os sintomas são tais, pronto. PMF é o Paulo Moacir Figueiredo, sumiu. Ele virou ali um diagnóstico e a partir desse diagnóstico eu começo a interlocutar com meus colegas. Quanto mais perito eu tiver nisso, mais eu sou qualificado. Quanto mais eu passar essa questão do que eu organizei como doença, mais eu estou qualificado. Eu quero chamar a atenção numa coisa, olha só. Você, por que Byron Wood e Arthur Klein, bacana tudo isso? Isso não sou eu que estou dizendo, graças a Deus, né? Porque isso, isso aí tem vários autores escrevendo sobre isso, e eu estou assim, pegando essa questão e estou trazendo a discussão. À medida que você vai ter uma formação biomédica desse estilo, e você vai construindo essas possibilidades da doença, você vai desconsiderando as informações que o sujeito está lhe trazendo. Porque você já escuta querendo ouvir aquela coisa que vai te montar o diagnóstico. E quando você acaba de montar, você está satisfeito. E não precisa falar mais nada. Você já sabe o que é. Você já pode interlocutar com outros colegas, já pode prescrever, pedir exame, fazer tudo isso. E você descontextualiza o sujeito de tudo isso. Tirou o sujeito. Fica para lá. Entendeu? Isso é ruim do todo? Não. É preciso que a gente tenha um parâmetro de objetivação para você conseguir fazer as coisas. Mas lembrar que não é só isso. Eu não estou desconstruindo essa possibilidade. Muito pelo contrário. Ela, aliás, é a nossa única possibilidade de chegar ali no desconhecido, numa relação assimétrica, porque ela vai me dizer alguma coisa, eu tenho que ouvir num pouco curto espaço de tempo e fabricar alguma possibilidade de intervenção para ele. Ele foi ali para isso. A questão é a gente estar sensibilizado para outros olhares. É desse ponto de vista que eu coloco. Entendeu? Bom, então entrevistando, escrevendo e falando possibilita a edição de uma pessoa e de seu contexto fora do relato da doença e do tratamento. A chave é você converter sentimentos como pena, compaixão, lástima, simpatia, desculpa em estudo da doença. O que trouxe ele ali? Não sei. Talvez não interessa muito. Eu sei que eu tenho que chegar a um diagnóstico. Né? Na clínica de dor começa hoje, olha só, e aí eu vou utilizar o exemplo da colega de novo da Protinha, começa e volta à origem. Né? Hoje a dor neuropática, que é a dor já de lesão nervosa, né? Sistema nervoso periférico central, que é a dor crônica, ela já perdeu qualquer possibilidade terapêutica medicamentosa. Não tem mais recurso terapêutico para uma dor crônica, sob o ponto de vista da farmacologia. Então, hoje, já tenta-se fazer o quê? Recontextualizar o sujeito onde ele está, ver quais são os fatores de agravo da dor dele, quais são as vantagens que ele tem com isso, como é que ele lida com a dor, chama a família, chama o psicólogo, discute a questão lá, bota para acupuntura, faz exercício. Quer dizer, hoje a medicina já está mudando. As pessoas não percebem, mas já está mudando. E aí é interessante como é que às vezes chega alguém e dá tanta pancada, assim, parece que quiser voltar. Por que a minha lida com essa questão da neurociência? Porque nós estamos voltando atrás quando a gente está querendo pegar a acupuntura e tentar entender, fabricar um entendimento no modelo
científico, utilizando apenas a neurociência, condicionador, a gente está deixando escapar, está reduzindo de novo, deixando de escapar toda a possibilidade. Se você olhar em volta, ela já está acontecendo. E se a gente chegou aqui antes, vamos caminhar, vamos voltar. Nós estamos aqui antes, a gente começou a mexer com isso antes. Né? Aí até na antropologia fala assim, você, Duval, tem problemas com a medicina. Eu falei, não tenho problema com a medicina. Eu tenho um problema na medicina, que é esse. Né? Não é, a questão não é essa. Eu continuo sendo médico depois de terminei doutorado em antropologia. Não trabalho como antropólogo. Foi a questão de você tentar entender as coisas. Né? Então a gente começa a tentar ver por que as coisas são assim, como é que elas são assim. E eu acho que esses fóruns são perfeitos para a gente dividir essas angústias e perceber os nossos pares e começar a tentar, né, trabalhar essas questões. Dessa maneira você cria a ontologia de estar médico. Essa ontologia tem grandes consequências do mundo real. Claro, né? Eu não preciso falar muita coisa disso. O paciente também se auto-representa assim. Olha o e-mail que eu recebo de uma paciente. Olha só. Olá, Duval, sou o fulano. Aí eu não posso me lembrar dela, né? Sua paciente. Fibromialgia e doença de Crohn. Pronto, para ela, esse é o nome dela. Para que eu chegue nela, né? Preciso voltar a fazer acupuntura. Gostaria que fosse com você. Quero saber se posso levar as agulhas. Cheguei a conversar com uma de suas secretárias, mas me disse que só com você. Manda um e-mail para não atrapalhar sua rotina, vou responder, ou mesmo pedir uma menina para me ligar. As secretárias não beijam, obrigado, tá. Isso foi em 2009. Olha como é que a medicina é uma questão cultural. Né? Tá aí. Ela sabe. Para ela falar com o médico, ela sabe que ela tem que se apresentar assim. Se ela não se apresentar assim, ela não vai falar comigo. Na cabeça dela. Isso é interessante. Essa moça é advogada. Apesar disso, em suas observações do Byron Wood lá, que é aquele que eu falei de rato, percebe que os estudantes querem se engajar passionalmente com o lado humano das doenças. Ou seja, seu desejo de vir a ser curadores de pessoas persistem, a despeito de todo o treinamento técnico e suas práticas clínicas. Isso é o que possibilita a medicina nessa forma particular de experiência que ela é. E isso que nos motiva. Porque nós somos elementos de mudança nisso. E nossos alunos também estão ali para isso. Você vai moldar da forma como você achar mais conveniente. Né? Aí eu gosto muito do Boaventura, que é um português, um sociólogo português, de Coimbra, né? E ele fala isso aqui, olha só. A ciência não descobre, ela cria. Os pressupostos metafísicos ou sistema de crenças, juízos de valor, não estão antes nem depois da explicação científica da natureza ou da sociedade. São parte integrante dessa mesma explicação. A ciência moderna não é a única explicação possível da realidade. E não há sequer qualquer razão científica para considerar melhor que a explicação alternativa da metafísica, astrologia, religião, arte ou poesia. Boaventura está vivo. Ele orienta vários alunos lá em Coimbra. É necessário, então, o quê? Desnaturalizar a doença e contemplar a sua dimensão cultural. A antropologia da medicina é um caminho para repensar, desconstruir e ampliar o discurso médico, colocando sob perspectiva crítica o senso comum e o poder que sustenta esse discurso a partir do reconhecimento de suas bases epistemológicas. Né? E você vai reconstruir isso. Questões ligadas à eficácia da medicina estão frequentemente muito distantes da verdade proclamada pela ciência biomédica. Como se manifesta e se reproduz as relações sociais, as limitações dos adoecimentos. Como é que se manifesta essas relações sociais nas representações do adoecimento e das doenças propriamente ditas? Esse que tem que estar preocupado. Aquela manifestação de quê? Está querendo te dizer o quê? Aí o Heidegger, né, nos traz essa ideia de cuidado, né? É aquela que nos permite compreender o sentido da nossa existência como humanos, que une um tratar de ser, projeto individual e individualizador, com o outro, com um mundo compartilhado que forma a identidade de todos e de cada um. É necessário cada vez que você individualize as coisas, individualize as pessoas, retome o sujeito, para ver que ação mais adequada você pode ter para ele. É a questão dessa grande briga, né? Êxito técnico versus sucesso prático. Norma ou forma? Então, eu acho que a gente tem que, assim, para finalizar e para acrescentar, né? E para ser questionado também, e para brigar, e para somar. Eu acho o seguinte, que deve ter uma decisão técnica, ética e política, no sentido de você rever e aperfeiçoar os modelos de atenção à saúde, priorizando o cuidar. Eu acho esse fórum aqui um grande fórum para isso. Muitos colegas aqui já estão nessa há muito tempo. Agora, quando a gente vê o discurso, a gente vê que nós ainda somos muito poucos, né? E somos minoria, né? E o tempo está passando e a gente está aqui. Mas o mundo está nos mostrando outras possibilidades hoje. A pior necessidade de você incentivar grupos multiprofissionais
onde estabeleça claramente o papel e a importância de cada um dos seus integrantes. O investimento da formação filosófica é necessária a conscientização dos limites do ato médico e da própria medicina. Isso que é importante. Hoje é uma discussão grande, é a questão de quando é que você termina ou não a vida no CTI. Aonde que é o seu limite? Onde é o seu limite da intervenção de você como profissional de saúde e o outro? O que o outro tem para te ensinar que você não sabe, que se você absorvesse, você incorporaria a técnica ou a prática de você cuidar melhor dele, né? O que acontece além do que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente aprende na ciência, que outros parâmetros e elementos podem surgir dali para você fazer isso? Porque quando a gente vê o discurso com muito cuidado para analisando, fica assim, ó, o grupo de saúde foi uma comunidade tal. Aí fala assim, estamos ensinando a elas uma nova forma de elas modificar posturas até então erradas. Não é isso. Ela não passou a vida inteira de postura errada. Ela tem um comportamento que foi adequado àquela situação que ela vivenciou ali. Aí você pode reorientar, no sentido de reconversar, e até mesmo as coisas possivelmente erradas que ela está mostrando, pode ser úteis para você. Porque errado é um conceito que você estabeleceu ali, que você aplicou ali. É essa questão que eu acho que é interessante a gente ficar pensando. Muito obrigado pela paciência aí de vocês.